No vídeo de hoje eu vou te ensinar como você vai aumentar o seu desempenho na prova do Enem aprendendo a estudar por questões. Para iniciarmos então o nosso vídeo sem enrolação e direto ao ponto, antes de você começar o seu estudo, a sua preparação para a prova do Enem através de questões, é extremamente importante que antes você as faça como um simulado. Exemplo, estou gravando esse vídeo em outubro de 2021. Isso significa então que a última prova aplicada foi a prova de 2020. Vou começar o meu estudo pegando a prova de 2020 e fazendo ela como um simulado. Ao executar essa prova como um simulado, é importante atentar a todas as condições que tem que ser o mais parecido possível com as condições de prova. Duração, local, o número de idas ao banheiro, o lanche que eu vou levar na hora, o fuso horário que essa prova é aplicada na minha cidade, tudo isso tem que ser levado em consideração. Terminei ali de fazer o meu simulado, prova de 2020 já está feita, vou conferir ali a quantidade de acertos, as questões que eu errei, dar uma analisada ali por que eu errei. Finalizado então essa etapa, aí eu vou iniciar o meu estudo por questões. Vou pegar as provas de 2020 e vou estudar essas questões. Como nós vamos fazer isso? Para dar um exemplo para vocês estão observando aqui que eu estou com uma tela aberta mostrando algumas questões do Enem de anos anteriores referentes a uma determinada temática. Vamos supor que eu esteja estudando por questões a prova de 2014. Aqui em 2014, eu vou pegar essa questão como exemplo. Vamos ler o texto só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Ele colocou aqui, visando minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira determina que resíduos químicos lançados diretamente no corpo receptor têm um pH entre 5 e 9. Um resíduo líquido aquoso gerado em um processo industrial tem concentração de íons hidroxila igual a 10 a menos 10. Aí eu já começo a pensar aqui, peraí, se a concentração de hidroxila é 10 a menos 10, quer dizer que o pOH vale 10. Bom, se o pOH vale 10, o pH vale 4, porque a soma das duas escalas tem que dar 14. pH 4 me lembra meio ácido. Peraí, esse meio então é um meio ácido. Para atender à legislação, o químico preparou as seguintes substâncias disponibilizadas no almoxarifado da empresa. E aí você tem aqui o ácido acético, sulfato de sódio, metanol, carbonato de potássio e cloreto de amônio. Para que o resíduo possa ser lançado diretamente no corpo receptor, qual substância poderia ser empregada no ajuste do pH? Espera aí. O texto da questão falou que a substância tem que ser lançada naquele curso hídrico com pH entre 5 e 9. E a gente está falando de uma solução aqui que tem pH igual a 4. Só observando, galera, que o meu objetivo nesse vídeo não é te explicar a resolução da questão, mas é te mostrar como você faz o estudo através de questões. Ele me deu aqui várias opções. Então, quer dizer, se a solução que eu estou trabalhando ela tem pH igual a 4 e eu preciso jogar ela nesse curso hídrico com pH entre 5 e 9, eu preciso elevar o pH dessa solução. Eu preciso de uma substância que tenha caráter alcalino. E aí eu vou buscar dentre as opções qual substância tem caráter alcalino. Eu tenho aqui o ácido acético, que por ser ácido, obviamente, tem natureza ácida. Eu tenho aqui sulfato de sódio. Peraí, mas sulfato de sódio é um sal. Os sais têm a capacidade de alterar o pH do meio, e aí eu já vou mergulhar aqui no estudo da hidrólise salina. Eu vou pegar essa questão e vou analisar o seguinte. Peraí, o que o Enem me mostrou em 2014? Ele me mostrou que eu tenho que saber reconhecer as características ácidas ou básicas de uma série de substâncias, inclusive os sais. Conhecer a natureza ácida ou básica de alguns sais. E aí, se eu faço esse estudo, eu sei que o sulfato de sódio é um sal que vem de um ácido forte e de uma base forte. Esse sal ele não altera o pH do meio. Nós temos aqui os álcoois.
A minha base da química orgânica me ensina que álcoois são substâncias que também não têm característica de alterar o pH do meio. Eu tenho aqui o carbonato de potássio, que é um sal que vem de uma base forte e de um ácido fraco, ou seja, é um sal que vai alcalinizar o meio. Essa característica é uma característica muito forte dos sais de natureza carbonática. Carbonatos e bicarbonatos. Normalmente os sais que têm essa característica, eles alcalinizam o meio. Tanto que a resposta da questão, de fato, é a letra D, é o carbonato de potássio. Mas como eu falei para vocês, o objetivo aqui no vídeo não é passar gabarito, não é explicar a questão, mas é só mostrar para vocês a análise detalhada. Cloreto de amônio, qual é a natureza desse cara? Ele também é um sal, só que ele é um sal oriundo de um ácido forte, que é o ácido clorídrico, e de uma base fraca, que é o hidróxido de amônio. Ou seja, é um sal que acidifica o meio. Então, quando eu li o texto dessa questão, o Enem me mostrou em 2014 que eu preciso reconhecer as características ácidas e básicas de uma substância. E aí, o que eu faço, galera? Eu vou e estudo esse assunto que está envolvido nessa questão de 2014. E aí, na minha ida aqui nos simulados, eu vou olhar, por exemplo, que em 2017 caiu algo parecido. Não foi a mesma questão de 2014, mas a temática envolvida é exatamente a mesma. Diversos produtos naturais podem ser obtidos de plantas por processos de extração. O lapachol é da classe das naftoquinonas. Sua estrutura apresenta uma hidroxila enólica, pKa igual a 6. Espera aí. Se ele te deu pKa, ele está dizendo para você que, de alguma forma, essa substância ela tem natureza ácida. Mesmo sendo um ácido fraco, que a constante dele vai ser 10 a menos 6, ela tem natureza ácida. A questão me falou isso aí, que permite que esse composto seja isolado da serragem dos IPs por extração com solução adequada seguida de filtração simples. Considere que pKa é menos do log de Ka e que Ka é a constante ácida da reação de ionização do lapachol, a constante ácida ionização do lapachol. Então, ele mais uma vez confirmou aqui que esse lapachol é uma substância de natureza ácida. Qual solução deve ser usada para a extração do lapachol da serragem do IP com maior eficiência? E aí, quando a gente vai analisar as alternativas, olha a surpresa da letra A. Solução de carbonato de sódio para formar um sal de lapachol. Espera aí, eu estudei lá na prova de 2014 as características ácidas e básicas dos sais. Eu conheço esse conteúdo, eu sei dizer quando um sal deixa o meio ácido ou ele deixa o meio básico. Carbonatos e bicarbonatos são sais que alcalinizam o meio. Espera aí, se esse sal ele é um sal de natureza alcalina, ele de fato tem a capacidade de reagir com o lapachol, neutralizando essa substância ácida, formando um sal. Eu vejo aqui a letra B, ele fala de tampão ácido acético acetato. Vejo a letra C que fala solução de NaCl, mas a solução de NaCl ela não tem a capacidade de alterar o pH do meio, porque é um sal que vem de ácido forte e base forte. A mesma coisa a letra D. A letra E fala HCl, mas HCl é uma substância ácida, ela já não teria a capacidade de interagir com o lapachol, que também é uma substância de natureza ácida. Então, vocês estão entendendo, gente, a pegada aqui? A questão é totalmente diferente de 2014, mas no fim das contas, ela me avaliou da mesma forma. Ela quer saber se eu sei reconhecer as características ácido-base de várias substâncias. E para provar para vocês que o que eu estou falando faz todo sentido, olha essa questão de 2018. O manejo adequado do solo possibilita a manutenção de sua fertilidade à medida que as trocas de nutrientes entre matéria orgânica, água, solo e o ar são mantidas para garantir a produção. Algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas não só para a planta, mas para muitos organismos, como as bactérias responsáveis pelas transformações no ciclo do nitrogênio. O alumínio danifica as membranas das células das raízes e restringe a expansão de suas paredes. Com isso, a planta não cresce adequadamente. Para promover benefícios para a produção agrícola, é recomendada a remediação do solo utilizando calcário.
Mais uma vez eu tenho aqui na prova de 2018 a aplicação de um sal que tem natureza o quê? Alcalina. E aí, quando eu olho para essa questão, eu já começo a desenvolver a linha de raciocínio dela. Eu tenho ali um sal de natureza alcalina, um sal que vai basificar o meio, que é o carbonato de cálcio, e essa basificação, de alguma forma, vai me induzir a responder a questão de forma correta. Lembrando, se o íon alumínio ele é tóxico, aí eu já estou envolvendo um outro conteúdo. O carbonato de cálcio ele vai basificar o meio, ou seja, ele vai produzir hidroxilas. Essas hidroxilas elas vão se combinar com alumínio formando hidróxido de alumínio, que é uma base pouco solúvel, é uma base que é um tipo de precipitado. Então, dessa forma, alcalinizando o meio, eu faço com que essa basicidade do meio reaja com os íons alumínio, tornando eles menos disponíveis. Mas vocês perceberam que o fundamento básico de análise da questão começou aqui, eu conhecendo as características ácido-base do carbonato de cálcio. Um outro exemplo bem interessante para a gente finalizar o nosso vídeo é essa questão número 97 da prova do Enem Digital de 2020. Essa questão, você para ler o texto dela, aí o que ele fala aqui, ó? As populares pilhas de zinco-carbono, que são as pilhas alcalinas e de Leclanche, são compostas por um invólucro externo de aço, um ânodo, um cátodo e um eletrólito, contido em uma massa úmida com carbono chamado pasta eletrolítica. Os processos de reciclagem geralmente propostos para essas pilhas usadas têm como ponto de partida a moagem, que é a trituração. Na sequência, uma das etapas é a separação do aço presente no invólucro externo dos demais componentes. Que processo aplicado à pilha moída permite obter essa separação? Essa questão, galera, só para vocês terem uma ideia, é uma questão que a temática central dela é separação de misturas. Você está falando aqui, inclusive está arriscado aqui, porque eu fiz a resolução dessa questão. Eu vou deixar no final do vídeo o cardzinho para você clicar e ver como é que eu faço o estudo dessa questão, que é assim que eu quero que você faça a análise. Eu vi aqui que a questão falava o quê? Sobre método de separação. Ah, como é a separação do aço e o aço tem ferro, o ferro ele sofre atração por ímã. Beleza, então se fosse só para responder a questão, tá aí, a alternativa seria a letra B. A maioria dos alunos fazem simulado ou estudam a questão dessa forma. O cara se resume a olhar para o que a questão perguntou e simplesmente entender por que a letra B seria a resposta correta. Mas você parou para olhar o enunciado? O enunciado fala aqui sobre pilha de zinco-carbono, pilha alcalina, pilha de Leclanche, a estrutura das pilhas. E aí, quando eu for fazer essa análise com você, eu abro aqui e começo a dar uma mini aula sobre pilha de Leclanche, te explicando toda a estrutura dessa pilha, as semi-reações, a DDP, a equação global, tudo. Por quê? Apesar de essa não ser a temática principal, não foi a pergunta dessa questão 97 do Enem Digital, mas quem me garante que em 2021, 22, 23, sei lá quando você está assistindo esse vídeo, a prova do Enem não vai me perguntar alguma coisa sobre pilha de Leclanche. E aí eu já estudei isso aqui, eu já peguei ali no texto da questão, no texto base, temáticas que possivelmente podem ser cobradas em novas versões do Enem. Além da pilha de Leclanche, foi falado também no enunciado sobre pilha alcalina. Isso me dá então a oportunidade de revisar com o aluno, de ensinar ali para ele alguma coisa relacionada a pilhas alcalinas. Então, minha galerinha, quando você resolver estudar para o Enem por questões, estude de forma estratégica, de forma inteligente, prestando bastante atenção no texto base e vendo quais são aquelas temáticas que estão envolvidas ali, que apesar de não serem diretamente a pergunta da questão, pode ser que eu pegue aquele texto ali, faça uma boa análise dele, veja quais são os conteúdos envolvidos, porque dessa forma eu me preparo para as próximas versões do Enem. Gente, isso é tão simples, mas dá tão certo, que eu já até falei para vocês em vídeos anteriores aqui do canal que eu canso de ver
diariamente dezenas e dezenas de comentários da galera colocando: poxa, professor, a sua resolução lá do Enem de 2018, das questões de 2018, me ajudaram quando eu fui fazer essa questão aqui de 2020. Mas por quê? Quando eu estava estudando a prova do Enem ali de 2018, eu fiz essa análise, eu fiz um estudo por questões. Peguei ali o texto base, as temáticas envolvidas e gravei várias videoaulas daquelas temáticas. Aí o aluno que pegou a prova e fez em 2020, veio uma temática ali muito parecida e ele acabou acertando a questão. Teve uma outra questão, não vou me recordar agora exatamente qual, mas em 2019, que era uma questão envolvendo a parte de eletroquímica. E aí, quando eu fui fazer a análise dessa prova, da prova de 2019, peguei aquela questão, destrinchei o texto base dela, fiz uma análise completa. E aí, quando foi em 2020, caiu uma questão da mesma temática. O aluno mandou mensagem depois ali, comentando no vídeo: poxa, professor, valeu, aquela sua dica da questão de 2019 me ajudou na questão de 2020. Então, galera, sim, a prova do Enem é uma prova cíclica em termos de conteúdo, em termos de assuntos cobrados. Então, se você, meu querido aluno, está se preparando para a prova do Enem, use essa estratégia de estudar por questões, mas saiba como proceder. Acredito que esse vídeo tenha te ajudado. Inclusive, eu vou deixar aqui na tela final desse vídeo o card com essa questão aí dos tipos de pilha, só para vocês entenderem que uma questão me rendeu uma videoaula de 40 minutos completa desse assunto. É assim que você faz para arrebentar na prova do Enem. O que vocês acharam, galera, desse tipo de estudo? Você faz dessa forma? Coloca aqui nos comentários que eu quero entender um pouquinho mais como é que você estuda, as técnicas que você usa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários e muito em breve eu volto com vocês para o nosso próximo vídeo. Grande abraço a todos, até a próxima, gente. Valeu!